Livro do Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. Então Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué derrotou a Amaleque e a seu povo, a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: portanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém, queridos? Vamos orar, feche seus olhos. Obrigado, Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Eu me coloco aqui só como um canal, só como um vaso, somente um porta-voz, porque a palavra vem do Senhor, e do Senhor que vem a vontade, o querer e o efetuar. E nós declaramos essa uma noite de vitória sobre a vida desta igreja, deste povo. E eu quero declarar que cada um de nós aqui sairá daqui muito mais convicto do que Deus quer para nós. Eu declaro que nessa noite o Senhor abençoará nossas vidas aqui nesse lugar, e que a tua glória venha sobre nós. E desde já, Senhor, entregamos a ti todo o louvor e adoração. Libera os teus anjos sobre esse ambiente, repreende daqui todo o mal, toda desatenção, todo sono, todo cansaço, e nós declaramos esse ambiente propício para nós semearmos aqui a tua palavra, e cada coração aqui se alimentará da tua vontade, Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode se assentar. Quantos já tinham lido esse texto? Levante a mão assim. Olha, muita gente já conhecia. Irmãos, é um texto muito interessante, e nós temos alguns princípios que nós podemos extrair para as nossas vidas aqui desse texto, né? São princípios valiosos que nós podemos extrair dessa passagem. Só para a gente recapitular, um inimigo se levanta contra o povo de Israel, e Moisés, o líder, então, ele diz assim: olha, Josué era ali, sempre foi, na verdade, aquele grande guerreiro, né? Um homem de guerra, um homem valente, um homem também de confiança de Moisés. Ele diz: olha, Josué, reúne alguns homens e você vai à peleja contra esse inimigo, né? O Amaleque, os amalequitas. E Moisés disse assim: olha, eu vou me posicionar lá no alto do monte, você vai ficar aqui embaixo guerreando, e eu vou estar lá em cima, posicionado, e eu vou levar a vara de Deus comigo, o cajado, queridos. E ele foi. E é interessante que a guerra começa, e a Bíblia diz que Moisés estava com as mãos levantadas, né? Ele leva mais duas pessoas com ele. Quem lembra o nome dessas pessoas aqui? Como era o nome de um? Arão e Hur, né? Leva Arão e Hur com ele. E essas duas pessoas estavam lá, e
aquela guerra, queridos, foi entrando ali dia adentro, e a Bíblia fala que as mãos de Moisés eram pesadas, ou seja, irmãos, começou, imagina que você fica na mesma posição durante muito tempo, uma hora aquilo vai cansar, não é assim? Vai pesar, e aquilo aconteceu com Moisés. Só que a Bíblia diz que quando, imagina, né, ele estava aqui, queridos, né, esse é um sinal de intercessão aqui pelo povo, né? Enquanto ele estava com as mãos levantadas, o que acontecia? A Bíblia fala que Josué, com o povo de Deus, ficavam vencendo, né? Aí de repente a mão dele cansava, baixava, o que acontecia? O povo lá embaixo perdia, ficava perdendo. Então ele levantava a mão, né? Não dava nem para coçar a cabeça, né? Coçar a cabeça, morria uns 10. Entenda, queridos, estava aqui com a mão levantada, né? Baixou a mão, o povo perdia, levantou a mão, o povo prevalecia. O que acontece, queridos? Diz a palavra que Arão e U pegaram uma pedra e usaram de banco, colocaram ali para ele sentar, e cada um ficou de um lado segurando as mãos dele, né? E aí foi quando a Bíblia diz, o sol se pôs, olha como durou bastante, e então a guerra foi vencida, né? Deus foi glorificado, e Deus mandou ele escrever isso, para que todo mundo, nas gerações futuras, como a nossa aqui, por exemplo, soubesse, lesse o que aconteceu naquele dia, e arrancasse dali princípios, de que quando o povo de Deus, os servos de Deus, estão com as mãos erguidas sobre determinada situação, Deus prevalece, amém, queridos? A nossa intercessão, a nossa oração, o nosso posicionamento vai ter um grande efeito sobre as nossas lutas, amém, amados? Inclusive eu já quero até saber, cadê os irmãos aqui da torre de oração, amém? Ó, esses irmãos, a gente está aqui orando e jejuando 40 dias, vamos entregar esse jejum aqui só no final do ano, no último dia do ano, e estamos aqui num relógio de oração durante 40 dias, orando e jejuando por N motivos, por essa igreja, pelas situações diversas, mas enfim, queridos, nós temos que entender que há um princípio aqui, e é justamente esse que eu falei, que quando colocamos as mãos para o alto, quando erguemos a mão e declaramos a vitória sobre aquilo, não vai ser do dia para a noite, não vai ser fácil, mas Deus prevalecerá, a vontade de Deus prevalecerá. E a Bíblia diz, queridos, que no final daquilo Moisés ergueu um altar e ele deu um nome para aquele altar: o Senhor é a minha bandeira. Significa o que, queridos? Você vê, principalmente naqueles filmes antigos, né? Quando vem aquele exército, uma das figuras que não pode deixar de existir é uma pessoa vir carregando a bandeira, que representa exatamente, né, identifica aquele exército, aquela nacionalidade, aquele padrão ali, talvez de comportamento, enfim. A bandeira distingue quem é aquele lado, qual é aquele outro. E Moisés estava dizendo: olha, nós estamos aqui levando a bandeira, só que a nossa bandeira não é um mastro com um pano, não tem cores, a nossa bandeira é o Senhor. É Ele que vai distinguir o nosso exército, é Ele que é o nosso padrão, é Ele que vai na nossa frente. Ou seja, se nós tivermos que levantar alguma coisa, nós levantamos o Senhor na nossa vida, amém, queridos? Essa é a nossa bandeira. E aí, queridos, nós precisamos somente aprender alguns princípios que nós podemos extrair aqui dessa palavra, uma inspiração para essa noite, nesse texto aqui. Você está com a sua Bíblia aberta ainda aí? Se não tiver, por favor, abra novamente em Êxodo, no capítulo 17, onde nós estávamos lendo, Êxodo 17, 8, amém? A primeira coisa que aprendemos aqui, queridos, é que veio Amaleque. Diga assim: veio Amaleque. Diga comigo assim: pelejou contra Israel. Sabe, queridos, em João 10:10, você podia colocar aqui, por favor? João 10:10.
A Bíblia diz que o inimigo só veio para fazer 3 coisas. O que é? Quem lembra? Roubar, matar e destruir. Já tá aqui, ó. O ladrão vem somente para o quê? Roubar, matar e destruir. Aí Jesus veio para quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, queridos. O inimigo, queridos, ele só tem uma função mesmo, né? Atacar nossas vidas, destruir as nossas vidas. Esse é o serviço dele. Não espere outra coisa dele. É só isso que ele sabe fazer. Essa é a função dele. Esse é o seu legado: roubar, matar e destruir. Alguém muitas vezes, pastor, eu estou tão surpreso, o inimigo está me atacando. Não se surpreenda, é só isso que ele sabe fazer. Se o inimigo está te atacando, é só isso que ele sabe fazer: roubar, matar e destruir. O que eu quero dizer para você, queridos? Ele se levantou contra Israel, ele se levanta contra o povo de Deus. Entenda, irmãos, se você é membro, é parte do povo de Deus, ataques virão, inevitavelmente, ataques virão. Você muitas vezes não vai conseguir evitar os ataques, mas você todas as vezes pode conseguir evitar a derrota. Amém? Nem sempre, ou quase sempre, a gente não vai conseguir evitar ataques. Eles virão. Entenda, estava Moisés lá com Israel em paz, queridos. Não foram lá atacar ninguém. Eles vieram atacar para cá. O que acontece, queridos? Às vezes você não está mexendo com ninguém. Pastor, eu estou em paz, eu sou uma pessoa direita, eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu não estou fazendo mal para ninguém, eu não entendo porque estão me perseguindo, estão falando mal de mim. Ataques virão. Amém? A Bíblia diz que aqueles que fazem a obra do Senhor padecerão lutas. Entenda, queridos, ataques virão. Quer você quer, pastor, eu não quero isso, é uma coisa muito ruim. Virão. Pastor, eu quero, porque virão. Amém, queridos? Esses ataques virão. Não se surpreenda com isso. Acompanhe comigo o verso 9. Vamos reler o verso 9 do capítulo 17. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu o quê? Estarei sobre o cume do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. Amém, queridos? Meus irmãos, primeira coisa, há uma versão, não sei se é a sua, mas na versão NVI, ela diz aqui no verso 9, que Moisés disse assim: olha, amanhã eu me posicionarei. Alguma versão assim aí? Amanhã eu me posicionarei, não sei se é essa daqui, entendeu? Estarei no... Espera aí, um de cada vez. Isso, só até aí. Alguém leu outra coisa ali, acho que foi você, Fabrício? Amanhã eu tomarei posição no alto da colina. Entenda, irmãos, a primeira coisa que nós falamos aqui, os ataques virão. A segunda coisa, queridos, você também tem que contra-atacar. Amém? Você também precisa agir. Você não pode ter medo. Você não pode temer aquele, quando a Bíblia diz assim, olha, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas vocês o quê? Fiquem com mau ânimo, é assim? Fiquem aí encolhidinhos, é assim? Fiquem desesperados, rasguem, né? Percam os cabelos de vocês, é assim, queridos? Fiquem estressados, né? Corram de medo. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas o quê? Tem de bom ânimo, porque eu... Por que a gente não pode temer, queridos? Porque a vitória já é nossa.
Então entenda, todo ataque do inimigo já foi declarada a vitória para nós. A vitória já é nossa, queridos. Deus disse assim para Josué: Josué, você tem que ir lá e tomar posse da terra. Essa terra é tua, ela é tua por direito, ela é tua por herança, mas você vai ter que ir lá encarar os inimigos. Você vai ter que ir lá e tomar posse. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Nossa família, essa família é nossa, em nome de Jesus. Essa família é de Deus, em nome de Jesus. Amém? Isso é nosso por herança, por direito, por vontade de Deus. Porém, nós vamos ter que ir lá encarar os problemas. A gente vai ter que guerrear, irmãos. A gente vai ter que suar a camisa, a gente vai ter que ralar para as coisas darem certo. Mas a palavra de vitória já foi liberada, irmãos. Amém? O que eu quero dizer, queridos? Moisés disse assim: Josué, eles estão vindo atacar. Você vai lá e contra-ataca. Você vai lá e contra-ataca. Nós não vamos ficar quietos aqui, não. Nós não vamos também dar o fora daqui, não. Deus mandou a gente ficar aqui. Você vai lá e contra-ataca. Amém? Aí Moisés disse assim, ó: você vai lá guerrear e eu vou me posicionar. Diga comigo assim: ele se posicionou. Diga para o seu irmão assim: se posicione. Amém? Queria que você colocasse aqui, por favor, Ezequiel 22:30. Não precisa você abrir se você não quiser. Ezequiel 22:30. O que é se posicionar, pastor? Vamos pegar alguns exemplos de pessoas, do que Deus estava querendo. Vamos ler aqui Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que o que? Tapasse o muro e se colocasse o que? Na brecha, perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas há o que? Ninguém achei. Amém? Entenda, queridos, tem aqueles que dão brechas, mas tem aqueles que vão se colocar na brecha, para tapar os buracos, para consertar as coisas. E eu pergunto para você: você é aquele que se coloca na brecha? Ou você é aquele que se põe na brecha, que tapa as brechas? Se a nossa vida tem brechas, Deus está falando: eu estou procurando gente que se ponha na brecha, que tape os buracos, que tape as lacunas, preenche os vazios. Se posicionar, queridos, também é se colocar na brecha, diferente de dar brecha. Se posicionar é estar na posição que Deus quer. E eu te pergunto, você homem, você mulher, você está na posição que Deus quer para você? Você está no lugar onde você tapa a brecha? Ou você está no lugar onde você dá a brecha? O inimigo não precisa de uma porta, ele só precisa de uma brecha. Então eu te pergunto mais uma vez nessa noite: existem brechas que o inimigo pode usar para destruir as nossas vidas nessa noite? Primeira coisa que a gente tem que fazer, queridos, para vencer esse adversário que se levanta contra nós, Moisés está dando a receita. Ele está dizendo: olha, eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar nas lutas que vêm contra nós. Esse é um conselho aqui que está na palavra: se posicione. Amém? Se posicione. Se posicione e seja hoje. A posição, queridos, ela começa primeiro, sabe com o quê? Quando a gente reconhece que existem brechas e que a gente precisa tapar essas brechas, que a gente precisa mudar algumas posturas. Um posicionamento, ele começa primeiro com reconhecimento. Reconhecimento. Então entenda, primeiro a gente tem que reconhecer aonde nós estamos falhando. Primeiro a gente tem que reconhecer o que é brecha na nossa vida. Será que a gente tem pelo menos a humildade nessa noite de reconhecer: olha, eu estou errando nisso, eu estou errando naquilo, nisso daqui não está certo na minha vida, naquilo outro não está certo?
Será que a gente tem como hoje fazer essa autoavaliação, queridos? Nenhuma mudança vai começar sem primeiro a gente reconhecer o erro. Alguém muitas vezes, queridos, sempre está justificando os seus erros, né? Não, pastor, isso aqui não é bem assim, isso aqui foi só... Né? Quem é bom de argumento, geralmente é ruim de arrependimento. Quem é bom de argumento, geralmente é ruim de arrependimento, né? Não, isso aqui, muitas das vezes a gente quer achar desculpa para os nossos erros até na Bíblia, queridos. Até na Bíblia. Entenda, se posicione. Diga para o seu irmão assim: eu preciso me posicionar. Outra coisa, queridos. Outra coisa. Onde é que ele se posicionaria? Diga comigo assim: no monte. O que é o monte, queridos? O monte, queridos, é o lugar alto, né? Ele estava falando aqui lá no cume do monte, lá no lugar alto, no lugar estratégico, no lugar, queridos, não exatamente o mesmo lugar, mas foi nos lugares altos que também houveram grandes revelações do que Deus queria. Foi lá no Monte Horebe que Deus se revelou para Abraão como Deus provedor. Foi lá no Monte Sinai que Moisés recebe a revelação das tábuas da lei. A Bíblia fala que Jesus, queridos, se retirava em alguns momentos também para o monte para orar. Entenda, o monte é um lugar aonde nós não, hoje em dia, queridos, não é necessariamente aquele lugar. Pastor, onde é que tem um lugar bem alto? Você pode até para esse lugar bem alto, mas o monte na prática hoje, queridos, é o lugar onde você se retira para se encontrar com Deus. É o lugar onde você tira aquele momento, irmãos. Às vezes é o teu carro. Eu já tive montes, queridos, dentro do banheiro, no meio do sufoco. Eu preciso orar, dar um time aqui. Essa situação está difícil. Para tudo. Deixa eu ir aqui para orar. Meu Deus, me dá uma luz nessa situação. Me mostra o que é que eu tenho que fazer. Sabe, queridos, é aquele momento em que a guerra está travada, mas você precisa de uma direção. Você precisa parar um pouco. Sabe aquele um passo para trás, para a gente dar muitos passos para frente. Esse é o monte da oração. Talvez tenha uma música, não estou bem lembrado da letra dessa música, mas ela fala mais ou menos assim, que Deus está com saudade da oração, daquele momento que Deus se encontrava conosco, daquele momento, né, em que Ele vinha falar conosco. A Bíblia fala, queridos, que Deus todas as tardes vinha se encontrar com Adão. Mas quando Adão, queridos, entra ali envereda pelo pecado, a palavra de Deus diz que Deus começa a dizer assim: Adão, onde é que tu estás, Adão? Entenda, queridos, é o pecado que nos tira do monte. É o pecado que nos tira do lugar aonde a gente se encontrava com Deus. E eu te pergunto nessa noite, nós temos hoje, a gente muitas vezes tem um lugarzinho que a gente assiste o jogo de futebol, A gente tem um lugarzinho que as mulheres leem as revistas, faz o seu tricô, tem a cozinha para fazer tanta coisa, os homens têm os seus lugares, mas entenda, você tem o seu momento também com Deus. Você tem subido no seu monte? Ou será que você está subindo só no monte de travesseiro? Amém? Uma pessoa uma vez falou isso para mim: pastor, eu estava no monte. Falei, que benção, queridos. Glória a Deus. Um monte de travesseiro, não aguentei acordar para orar. Irmãos, glória a Deus, né? Irmãos, não há um cristão sequer que não precise de um monte na sua vida. Eu prefiro o monte com Deus do que um monte de problemas sem Deus, queridos. Amém? Você vai ter que escolher um monte. Você quer um monte da oração ou você quer um monte de tribulação? Porque um dos dois vão acontecer, irmãos. É inevitável. Eu prefiro o monte onde a gente clama,
ora, chora, se esperneia, mas ali nós recebemos a direção de Deus. Que monte é esse, pastor? Coloca por favor aqui para mim Hebreus 10, 19. Nós vamos ler junto esse texto. Vamos ler do 19 até o 24. Vamos ler aqui, irmãos, no Data Show? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Pelo quê? Para só um pouquinho aqui, irmãos. Você lembra antigamente o que era o Santo dos Santos? Né? Aquele lugar que só entrava o sumo sacerdote, lá dentro do templo, na época de Moisés, dentro do tabernáculo. Não era assim? Só que agora, queridos, há um novo Santo dos Santos, e o acesso foi dado para cada um de nós pelo sangue de Jesus. Diga aleluia por isso, queridos. O acesso está liberado pelo sangue de Jesus, queridos. Essa é a primeira porta para a gente entrar no monte, o sangue de Jesus. Vamos continuar lendo, verso 20: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração o quê? Purificado de má consciência, e lavado o corpo com o quê? Com a água pura. Verso 23: guardemo-nos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Fiel. 24: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e ao quê? Volta para o 22. Olha como é que a gente tem que entrar no monte, queridos. Diga comigo assim, ó. Primeiro, sincero coração. Diga comigo, plena certeza. Coração purificado, sem má consciência, e lavando o corpo. Que água é essa, queridos, que lava o nosso corpo, né? Será que a água lá da piscina do irmão Edilson, que nós vamos, depois do batismo, se banhar? Amém? Se prepare, irmão, que a gente faz uma bagunça santa lá. Estou brincando. Mas entenda, queridos, diga comigo, a água é a palavra de Deus. Para a gente entrar nesse monte, queridos, a gente tem que primeiro passar pelo sangue de Jesus. Esse é o monte que Deus quer para nós. Só que a Bíblia, essa parte somente, né, que a gente leu, ela termina dizendo o quê? Né? Somente essa parte, né? Que a gente também tem que se estimular um ao outro. Verso 24: se estimular um ao outro. Ou seja, amém que tem irmãos aqui que estão entrando no Santo dos Santos, mas tem irmãos aqui que não estão conseguindo entrar. Irmãos, tem aquele momento da guerra que a gente não consegue orar. Ou será que é só eu que passo por isso? Entendeu? Tem aquele momento da guerra, irmão, que a gente para orar, quando a gente não está com a mente lá não sei aonde, a gente está dormindo já. Sabe, queridos, a gente precisa de ajuda, de estímulo um ao outro. Ou seja, queridos, Deus está nos convidando para a gente convidar. Diga para o seu irmão assim: vamos entrar junto no Santo dos Santos. Não há também um cristão aqui, irmãos, que não precise de ajuda para subir o monte. Não há crente autossuficiente, não há cristão superman, queridos, né? Eu posso tudo, né? Já li a Bíblia tantas vezes. A Bíblia fala, irmãos, que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Mas entenda, quando a gente pensa que sabe demais, a Bíblia diz assim, olha, aquele que julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como convém saber. Ou seja, quando a gente pensa que, pastor, agora eu estou ligado, estou sabendo de tudo. Não sabe de nada, diz a palavra. Amém, irmãos? Outra coisa, irmãos, que ele fez também,
ele se posicionou no monte e ele levou o quê? A vara. Diga comigo, a vara. O que é a vara, irmãos? Será que é para dar uma varada em alguém? Às vezes a gente quer dar uma varada em alguém, não é verdade? Mas entenda, o que é a vara, irmãos? Olha, essa mesma vara, irmãos, é o cajado, né? Esse mesmo cajado Moisés usa para abrir o mar, mas ele também usa para tocar as ovelhas, para conduzir o povo. O cajado, no sentido figurado da Bíblia, há uma representação de autoridade, né? Quando a Bíblia nos manda tomar o nosso cajado, está nos dizendo é uma figura da autoridade espiritual sobre a vida de alguém. Hoje a vara não é mais aquele instrumento físico como antigamente, mas é a autoridade na vida do cristão. Deus está nos mandando também, querido, a gente se revestir de autoridade. Você tem autoridade, amém, queridos? Voltando agora para Êxodo 17, você está com a sua Bíblia aberta ainda? Êxodo 17, versículo 10, irmãos. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, diga Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Entenda, irmãos, uma coisa é a gente se posicionar, subir ao monte, tomar a vara. Outra coisa é também, queridos, nós permanecermos posicionados. Às vezes a gente começa muito bem a vida com Deus. Às vezes eu vejo, glória a Deus por isso, mas a gente volta e meia a ver, por exemplo, os irmãos vieram do encontro com Deus, né? Aí vem pegando fogo, e glória a Deus, pastor, um negócio agora, né? Daqui a um ano, cadê o irmão fulano, cadê não sei quem? Uma coisa é, irmãos, a gente começar bem, outra coisa é a gente permanecer naquele posicionamento que nós tomamos. Será que a gente tem os mesmos posicionamentos? Olha, a gente virou o ano aqui na igreja, 17 para 18. Esse ano, pastor, será o ano da minha vida. O ano da virada, o ano da bênção, da glória, do poder, da manifestação dos filhos, né? Eu seria um crente mega, ultra, blaster, hiper, hard, entendeu? Eu vou bombar. Aí está chegando agora o final do ano. E aí? Ih, pastor, ó vida, ó céus, né? Irmãos, não é que toda hora a gente vai estar sempre animado, eu não estou falando de estado emocional. Isso a gente se abala, a gente se alegra, a Bíblia fala que há tempo para tudo. Eu estou falando de continuar firme com Deus. Eu estou falando de continuar crente. É isso, irmãos. E a pergunta é: você continua mais firme ou você continua menos firme? Volto a dizer, a guerra não foi uma horinha não, nem 2 horinhas não. A Bíblia fala que o sol se pôs e os homens estavam lá guerreando, derramando sangue. Eu quero dizer, queridos, que as guerras que enfrentamos, não espere vencê-las do dia para a noite, sabe? Há guerras familiares que demoram anos e anos e anos e anos. Há guerra contra doenças que demoram anos e anos e anos. Há pessoas, queridos, que não entenderam que a guerra que nós travamos, ela precisa não só de posicionamento, mas de perseverança. Perseverança. E foi justamente aí, queridos, que Moisés começou a vacilar um pouco, porque estava cansado, diz a palavra. Ele estava lá, como eu falei, com as mãos levantadas. E o negócio começou a pesar, queridos. Começou a pesar. Tem momentos que vai pesar contra nós. Há momentos da guerra, irmão, sabe quando é que começa a pesar? Quando a gente quer desistir. Quando a gente quer desistir. Há momentos que a gente fica, não vai dar mais para mim. Eu vou chutar o pau da barraca, né? Eu vou sair fora. É quando a gente quer falar o que não era para falar, quer agir como não era para agir. Pastor, o senhor vai ver só, essa semana eu vou matar um. Já ouvi gente falando assim, né? Essa semana, pessoa tal vai ver,
entendeu? De calma, 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 calma. A coisa já está ruim, você vai piorar o negócio. A gente vai tentando ali acalmar o coração do irmão, entendeu? Quantas vezes num casamento, né? Existe algum casamento aqui que nunca teve vontade de se separar? Existe é uma história bonita, muito contada, né? Mas a mulher do Billy Graham, considerado o maior evangelista do século XX, né? Foi perguntado para ela: e aí, dona Ruth Graham, a senhora já teve vontade de se separar do seu marido? Ela disse: nunca, jamais, mas de matar ele eu tive várias vezes vontade. Entenda, queridos, né? Até o casamento mais ungido, mais consagrado, vai ter o seu momento de cansar o braço, cansar das dores, das lutas, Então a caminhada cristã tem o seu momento de cansaço, não é verdade? Qualquer jornada longa, queridos, vai exigir perseverança. Perseverança. Coloca aqui ainda em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nós vamos ler junto esse texto. Hebreus 12, 11. Vamos ler junto aqui, queridos? Hebreus 12, 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Só um pouquinho aqui, irmãos. Olha o que a Bíblia está falando para nós. A disciplina que vem de Deus no primeiro momento não alegra a gente não, irmãos. Não vem trazer sorriso no rosto, sabe? A gente até é contrariado. Lembra de Naamã? Quando ele queria ser curado, e aí Eliseu diz assim para ele: olha, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Aí lembra o que ele diz? Ele diz assim: eu pensei, né, que tu invocaria, fazia, né, um show, fogo do negócio aqui, vai. Não? O que acontece, queridos? Eu pensei que o negócio ia ser extraordinário. Tu mandou mergulhar na vala. Sabe, queridos, a disciplina que vem de Deus, ela começa doendo, não começa, né? Não é igual esse metiolate de hoje em dia, queridos. Antigamente o metiolate doía, não é assim? Agora a gente tem até vontade de passar quando nem tem a ferida. É agradável. Sabe, queridos, a disciplina que vem de Deus começa doendo, mas termina alegrando, produzindo, diz a palavra, fruto pacífico. O que é isso, queridos? Produzindo paz. Começou com dor, mas terminou com paz. Lá na frente é que a gente observa, foi necessário. Foi necessário. Vamos continuar lendo aqui? Vamos ler juntos, irmãos. Verso 12. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. 13. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Há uma versão que diz assim, queridos: portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Alguma versão assim parecida aí, né? Depois você procura então, que eu pedi só para a gente ler aqui. Mas diz a palavra, queridos, aquele que está com as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, isso tem que se levantar, diz a palavra. Amém? Mas o que pastor, vai nos ajudar nesse momento em que a gente está, às vezes, cansado das coisas, até de Deus, quem sabe? Moisés fez algo maravilhoso, queridos. Ele levou pessoas com ele. Ele levou pessoas que o ajudassem. E eu estou falando de um grande homem de Deus. Eu estou falando de Moisés, queridos. Um homem que eu considero melhor do que eu, muito melhor do que eu,
melhor do que eu acredito muitos de nós, ou do que talvez todos nós. Esse homem precisava de pessoas, queridos. Esse homem precisava de ajuda. E ele levou ajuda com ele. O mais fervoroso dos homens, o mais intelectual, o mais convicto, precisará de pessoas. Diga para o seu irmão assim: eu preciso de você. Amém? Preciso de você, meu querido. Como era o nome dos homens que ele levou? Arão e Ur. Arão e Ur. Quem era Arão, queridos? Arão era irmão dele, né? E segundo a palavra, foi o primeiro sacerdote, né? Arão era uma figura conhecida, queridos, ali da palavra de Deus, né? Quem era Ur, queridos? Não confunda com outro Ur que tem na palavra. A Bíblia fala pouquíssimo sobre esse homem. Deixa eu só... Vem, dá uma força aqui, vem cá, Matheus. Vem cá, irmão Ledilson. Chama mais um, vem cá, irmão Mauro. Imagina que está aqui Moisés, vem para cá para o meio. Moisés está aqui, mais para cá para o meio. Isso, engomadinho. A barba está igual. Vem para cá, Ur. Vem para cá, Arão. Tu é um cara importante. Olha, tá. Chega, tá. Não, pro lado. Amém? O que aconteceu naquele dia, queridos? Levanta as mãos aí, Moisés. Olha aí. Tá abençoando o povo. Vocês estão vencendo. Amém? Amém. Quem está vencendo aí, diga amém. Amém. Aí o que acontece? Aí começa a pesar os braços, né? Pesou. Agora vocês estão perdendo. Quem está perdendo aí, diga amém. Aí, rapaz. Perder ninguém quer, né? O que acontece, queridos? Aí Arão e Ur, né, olharam aqui a situação, viram o povo perdendo, né? Entenda, queridos, baixar as mãos significava muita gente morrer, certo? Muitas famílias perderem os seus maridos, seus pais de família. Muita gente ia ser comprometida, mas principalmente o povo de Deus iria perder a batalha. Então não podemos baixar as mãos. Amém? É essa a mensagem aqui hoje. Nós não podemos baixar as mãos. Baixar as mãos no sentido de que a gente não pode deixar de orar e de interceder. É isso, queridos. Moisés baixou as mãos. Moisés, levanta. Entendeu? Calma, foi mais ou menos assim. Vai. Levanta as mãos. Aí o que acontece? E olha para o povo, Moisés. O povo é... Vai lá. Aí o que acontece, querido? Está aqui, intercedendo, né? E a mão começa a pesar de novo. Os braços. Olha, nessa hora, irmãos, Arão e Ur não se contiveram, né? Ajuda aí, gente. Vamos lá, pronto. Agora Moisés pôde descansar, né? Um pouco, né? Pelo menos se confortar um pouquinho. Ficou um pouco mais confortável a situação. E aí, queridos, o que a gente tem que aprender? Esse aqui é Arão, né? Todo engomadinho, parece um cantor sertanejo, entendeu? Tá aqui ele, né? Esse aqui é Arão. Arão é o que, irmãos? Irmão de Moisés, primeiro sacerdote, um homem conhecido, uma figura no meio do povo conhecida, não é verdade? Esse aqui é Ur, alguém não muito conhecido, entendeu? A Bíblia fala pouquíssimo. Depois desse episódio, se não me engano, teve um só, mas que foi algo bastante tímido, onde apareceu essa figura aqui, entendeu? Mas o que a gente tem que entender, irmãos, nisso aqui, ó? Vou falar aqui no contexto de igreja. No contexto de igreja, queridos, há irmãos que são mais conhecidos, não é verdade? Aqueles irmãos que estão mais ali na frente, estão coordenando algumas coisas, são líderes de algo, se põem à frente de alguma situação, são irmãos mais conhecidos. Mas tem aqueles irmãos que nem pegam no microfone, nem são tão conhecidos, mas existe neles também uma importância para sustentar o ministério.
Eu já ouvi frases maravilhosas, queridos, que diz que no céu nós conheceremos grandes pessoas que nunca foram conhecidas aqui na terra, mas que conheciam o céu há muito tempo. Amém, queridos? Gente de oração, gente que caminha no Espírito, gente de Deus, irmãos, gente que não é valorizada aqui, mas é valorizada no reino de Deus. Então entenda, não sei se você é uma figura mais conhecida, ou não sei se você é um anônimo de Deus, mas seja lá quem você for, você tem uma importância para o sustento do ministério. Amém, queridos? Pode ser a irmã Fátima, que vem limpar a igreja, né? Está aqui nos bastidores, né? Pode ser o pastor Igor, que já é alguém que todos nós conhecemos aqui. Pode ser outro irmão mais conhecido. Todos têm muita importância no reino de Deus, queridos. Não confunda ministério com microfone, não confunda ministério com púlpito, confunda ministério com servir. Servir a Deus e servir os irmãos. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. O que acontece, queridos? Mas entenda, o ministério não é só esses três aqui. Existem também aqueles, como Josué, que estão lá na frente da batalha. Eu associo um pouco essa turma à turma do operacional, que está aí no batidão, que está aí no diaconato, ontem teve aqui a confraternização das nossas crianças, estava aqui as irmãs, no final fica irmãos para limpar, para varrer, para cuidar, deixa essa igreja tudo direitinho como pegou. Mas o que a gente quer, queridos? Cada um tem a sua função. Se você é a linha de frente, você está contribuindo. Se você é alguém mais está anônimo aqui, você está contribuindo. Amém? Se você é aquele que está na intercessão, olha, as irmãs da intercessão têm a sala da intercessão. Antes do culto, muitos aqui não sabiam disso, mas antes de todos os cultos, elas se trancam aqui numa sala, irmãos, né? Que essa porta só Deus abre, irmãos. Elas se trancam numa sala ali e vão orar por cada um aqui. Os nomes de vocês estão na sala de oração. Amém, queridos? Então, gente que muitas vezes é desconhecida, mas vocês não entendem o tanto que elas fazem diferença. Todo mundo aqui é fruto de oração, irmãos. Essa igreja é fruto de oração, queridos. Amém? Esse pastor que vos fala é fruto de oração, queridos. Amém? Todos têm uma tremenda importância no reino de Deus. Glória a Deus. Obrigado aqui pelos nossos atores. Vamos aplaudir a Jesus. Amém, Arão? Meus amados, só conseguiremos prevalecer se estivermos com nossos irmãos. Você lembra do Salmo 133? Coloca aqui, Salmo 133, que diz assim, quão bom e quão agradável é que o quê? Os irmãos vivam em união. Aí você lembra o que está lá no final do Salmo? Está aqui, coloca no verso 3. Só a parte B aqui, finalzinho aqui, porque ali o Senhor ordenou o quê? A bênção e a vida para... Onde é que o Senhor ordena a bênção, irmãos? Na união. Onde é que Deus ordena a vida para sempre, queridos? Diga comigo, na união. Às vezes esse teatro aqui, irmãos, que nós fizemos, às vezes Moisés é você na sua casa. Moisés é você na sua casa. Você está já com as mãos cansadas. Alguém tem que vir e ajudar você. Alguém tem que vir e levantar você. Às vezes esse Moisés é você lá no seu trabalho. Às vezes é você lá no seu colégio. O que eu quero dizer, queridos? Quando você abaixa as mãos, almas estão sendo perdidas. Sabe por que Deus te colocou nesse lugar? Você é um crente nesse lugar, porque ali você vai ganhar vidas. Só que você está passando tanta luta, tanto problema, e às vezes a gente está cansado, e a gente abaixa as mãos. Quando a gente abaixa as mãos, a gente deixa de frutificar, deixa de ganhar almas, deixa de ganhar vidas. Deus te colocou como Moisés nesse lugar,
para você se posicionar, para você subir o monte, para você interceder por quem está lá. Pastor, você não sabe a luta que eu passo lá no trabalho, lá na minha casa. Entenda, irmãos, a Bíblia fala que Deus nos chamou para pregar libertação, quebrar cadeias, abençoar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que eu quero dizer, irmãos? Deus te colocou nesse lugar com um propósito. Deus te colocou como Moisés nesse lugar. Deus te colocou como alguém que tem que estar com as mãos erguidas. Você está num lugar muito difícil e muito mundano, sabe por quê, queridos? Porque você é sal da terra e luz do mundo. Deus nem ia te colocar luz na luz, querido. Ele te colocou luz nas trevas. Só que Ele diz, queridos, que Ele coloca a luz num lugar de destaque, né? Para que ela brilhe e ilumine toda a casa. Então deixa a luz de Deus em você brilhar. Deixa o que Deus está fazendo na sua vida brilhar. Não abaixe as mãos. Continue orando. Amém, queridos? Eu lembro que no meu cursinho, né, há muitos anos atrás, não tantos anos assim, viu, querido? Mas uma vez eu pedi uma lista de chamada. Eu tirei xerox e levei para a igreja a lista de chamada e coloquei dentro das caixinhas de oração e disse: Senhor, eu te apresento cada um aqui nesse lugar. Tu vais salvar cada um, faz uma obra na vida de cada um. Sabe, queridos, você está trazendo o nome da sua família para a igreja? Você está trazendo o nome dos teus amigos do trabalho para a igreja? Você tem que orar, a Bíblia fala, por aquele que vos persegue e abençoar aquele que vos maldize, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Amém? Às vezes a gente não está orando por nós, como é que vai orar pelos outros? Entenda, queridos, está na hora de você colocar a sua lista de oração e declarar em nome de Jesus: esse fulano aqui vai se converter. Às vezes a gente está vindo para a igreja, irmãos, atrás de bênção: eu quero um carro novo, eu quero um namorado, eu quero um marido, eu quero casar. Mas entenda, queridos, não estou falando que é errado você casar, ter carro novo, não é nada disso. Mas a Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a vossa o quê? Justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus te colocou nesse planeta, amém, que você case, amém, que você tenha um carro bom, amém, que você tenha o melhor de Deus nessa terra. Mas se Deus te colocou aqui, queridos, é para nós darmos frutos, e diz a palavra, frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam, queridos. Glória a Deus. Você é um Moisés hoje aqui. Você está com a mão cansada? Nós acabamos de ler o texto de Hebreus. Levanta as mãos cansadas. Fortalece os joelhos que estão vacilantes. Vamos à luta de novo. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te colocou nessa casa. Diz a palavra de Deus assim, né? Que Ele também nos fez para padecer por amor a Cristo. A Bíblia diz, queridos, que Pedro foi açoitado, né? E ele chegou de volta com os discípulos muito feliz, porque diz a palavra que ele se viu achado digno de ter sofrido por amor a Cristo. Sabe, irmãos, eu não sei de alguém se alguém já foi aqui, eu não sei, né? Mas de alguém que já foi assaltado, açoitado, né? Ou levou pelo menos uma cinturãozada por amor a Cristo. Às vezes isso não é muito o nosso contexto, né? Pastor, os cristãos estão sofrendo ali na Praça do Estrela, sabe? Estão sendo açoitados lá. Não é isso, irmãos. Os cristãos estão lá na sorveteria, lá no Chiquinho, tomando sorvete, entendeu? É assim. Mas entenda, irmãos, nas primeiras lutas que a gente está passando em casa, no trabalho, até na igreja, a gente está abandonando a fé, está abandonando o Evangelho. Então entenda, queridos, a palavra de Deus também diz assim: não chegar-te ainda nem ao sangue. Ou seja, a gente nem sangrou por amor a Cristo ainda, e já estamos abandonando a fé. A gente faz um esforço grande para ganhar dinheiro,
A gente faz um esforço grande quando está apaixonado. A gente faz um esforço grande para fazer tanta coisa, queridos. Mas quando está chovendo, a gente não faz um esforço para vir no culto. Mas quando a gente está com preguiça, a gente não faz um esforço para vir na célula. A gente, quando está com sono, a gente não faz um esforço para orar, né? Mas se você souber que ganhou na loteria, a gente faz um esforço que der para poder ir lá pegar o prêmio. Entenda, a palavra de Deus diz que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração, queridos. E eu te pergunto, onde é que está o nosso coração aqui hoje?